Sejam bem-vindos ao lado B da Política. Estamos então na segunda parte. Estamos também a fazer este programa relativamente a este mês de abril, diretamente do Largo de São Gonçalo, aqui no estúdio móvel da NFM. Uma saudação e mais uma vez uma saudação especial para os ouvintes da Rádio N. E estamos com os comentadores habituais, Moura e Silva, Emanuel Queiroz e João Cerdoeira. Vamos agora para um tema, certamente que vocês também terão muita informação, que é a barragem de Fredão. As notícias são sempre contraditórias. Há uns tempos atrás chegava a notícia que havia um claro recuo por parte da EDP. Agora as notícias são em sentido contrário. Moura e Silva, que informação tem acerca deste assunto? Não, enfim, eu não tenho nenhuma informação oficial, por assim dizer, não é? Mas de facto o problema da barragem Amarante, agora mais conhecida por barragem de Fredão, que para muitos é um desejo, para outros é com certeza um desejo, mas ficar no papel, no passo de uma vontade, é tema de conversa e discussão em Amarante há muitos anos, não é? Várias vezes se inicia, várias vezes se arquiva o processo numa qualquer gaveta do Ministério. Enfim, aqui há informações contraditórias. No início deste mandato autárquico, o nosso Presidente de Câmara deu uma informação na Assembleia Municipal de que lhe tinha sido dito que a barragem estaria em princípio parada, portanto estaria sem água, não é? Estaria com as suas comportas abertas, portanto a fluir normalmente. Estaria, portanto, parada à espera de melhor oportunidade numa qualquer estação da burocracia. Portanto, e tranquilizou de certa forma, não é? Este adiar, não é? Nós parece que o problema só vivemos o problema quando ele existe de facto. Para já não tem passado de uma ameaça para uns, como digo, e para outros não. Mas nos últimos dias, há um mês e tal atrás, e em resultado de umas notícias que vieram nos jornais, que as empresas tinham como objetivo, de facto, avançar mais cedo do que um plano que mais recente tinha sido divulgado de lá para o ano 2020, a partir de 2018, 2020, começar-se a reavaliar, a equacionar o plano de construção de barragens. E eu, enfim, perguntei a algumas pessoas se de facto essa notícia tinha algum fundo de verdade, e o que me terá sido dito, ou que me foi dito, é que sim, que havia uma vontade de começar os trabalhos já para o ano de 2015, o que significa que estamos muito próximos. Não sei que tipo de trabalhos, que grandeza de trabalhos, mas de facto, não sei se é rumor, o que sei é que é de alguém que está muito próximo de algumas decisões, ou dos decisores, ou daqueles que influenciam as decisões, e isso naturalmente me preocupa, e não posso deixar de ficar também aqui com alguns alertas da forma como o processo vai ser de facto conduzido, ou melhor dizendo, implementado, porque aparentemente estávamos todos um bocadinho aqui mais tranquilos do que isto só, muito para adiante é que iria ser reavaliado e, quem sabe, nunca ser construída a barragem de Fredão. Por outro lado, também o que julgo saber é que algumas câmaras, não a Câmara de Amarante, mas algumas câmaras aqui vizinhas, portanto nas zonas limítrofes do concelho, e que também são envolvidas pela albufeira da barragem, e que têm até, de facto, interesses materiais e diferentes do nosso, e que as repercussões negativas também que a construção da barragem também são diferentes, e que esses estão, por assim dizer, ansiosos por ver a obra começar, como disse, pelas contrapartidas que poderão vir a receber, e quanto jeito isso não daria em épocas de austeridade para os orçamentos municipais. Emanuel, esta seria uma boa ou uma má notícia para Amarante? Bom, será uma péssima notícia para Amarante sempre falar-se da barragem de Fredão. No entanto, eu quero dizer o seguinte: hoje, apesar das notícias que têm vindo de alguma maneira a fazer ruído na comunicação social, ora avança, ora recua, ora está parado, ora vai avançar,
O facto é que a mim não me dá uma esperança daquilo que seria melhor para Amarante. E por isso considero que qualquer retardamento do início da construção, qualquer adiamento da decisão para o início da construção é pura e simplesmente um adiamento e que deverá e que deveria dar mais tempo de luta e de combate para as iniciativas que forem necessárias desenvolver em prol da defesa do interesse coletivo de Amarante. Considero eu que o interesse público de Amarante deve ser preservado e salvaguardado e nunca pensar nunca pensar na barragem como sendo uma necessidade para incluir no planeamento municipal, para incluir no PDM, como o Presidente da Câmara manifestou, que não sabe o que há de fazer, se há de incluir, se não há de incluir no PDM. O interesse da Amarante não é o interesse da barragem. O interesse do território da Amarante e dos valores que o território comporta não são os valores da barragem. Não tem nada a ver com os valores da barragem. Aliás, já a Câmara anterior, o Executivo anterior, a Câmara é a mesma, é a Câmara de Amarante, fez uma coisa que eu acho absolutamente aberrante, que é suspender o PDM na área de construção da barragem para que a barragem não fosse contra o PDM. Isto é um absurdo. Isto é ridículo, isto é daquelas coisas que se vê como a democracia está pervertida no nosso país e como há atos da política que devem ser, sancionados pelo povo. E Manuel, devia ser exatamente o contrário para condicionar. Exatamente. Portanto, eu considero desde o princípio e desde o princípio estamos a falar desde os anos 90, desde o início dos anos 90, aliás eu produzi um ensaio sobre a barragem de Fridão, tive o cuidado de perceber todo o processo, tive com os primeiros estudos estudos de impacto ambiental que davam conta dos problemas que a barragem trazia, li os textos, li os estudos e para além da minha formação como geógrafo, evidentemente para mim torna-se relativamente mais fácil ter uma percepção de como se articulam as políticas e o território e os interesses da população. Porque depois não é só o que a gente vê, é também o que está subjacente. E, portanto, daí que se fala muito da falha tectónica onde corre o Tâmega, dos problemas que isso pode comportar, de outros fenómenos que em situações muito similares aconteceram já na China, no Rio Min, no Rio Min, exatamente, na província, agora não me recordo o nome, já próximo do Tibete, e o facto é que na província de Sichuan, exatamente, e os sismos de grande impacto e de grande intensidade que isso veio a provocar. Ora, aqui o problema que se coloca é que Amarante não está a salvo de nenhuma situação dessas e não sabemos, porque isso não foi estudado, em que medida é que o barragismo no Tâmega, porque todo o Tâmega vai ficar com a água ancorada, não sabemos em que medida é que isso vem provocar ou vem despoltar nova agitação tectónica nesta região. Ora, o que nós sabemos é uma coisa, a fratura e a falha sismotectónica que existe foi provocada por grandes tensões epirogénicas que se verificaram na nossa região. E nós vemos que estamos num período, da Terra, que aparentemente está tudo muito consolidado e tudo muito definitivo, e está tudo a mudar. Não é? Nós estamos a ver, por exemplo, o que tem acontecido no Chile, estamos a ver o que aconteceu ainda ontem nas Ilhas Salomão, estamos a ver o que aconteceu um pouco por todo lado, ainda hoje mais um sismo no Atlântico Sul. Quer dizer, é todos os dias, nos Açores, há 3 dias atrás. Portanto, nós temos que ter em atenção o que é que andamos aqui a fazer, que consequências é que os nossos atos podem comportar. Agora, neste país, e esta é a grande realidade deste país, e é mais uma das perversões em que a nossa democracia existe, é que
há um grupo de indivíduos que são os donos, que se apoderaram da máquina do Estado e são, quer estejam nos lugares de poder, nas cadeiras de poder, quer estejam nos bastidores, são os donos da democracia. São eles que mandam. Eles passam de umas empresas às outras, sempre em papéis de grande relevo e grande destaque, nas administrações quer do Estado, quer das empresas privadas, algumas que eles próprios privatizaram e colocaram-se nelas como quem monta um cavalo. E, portanto, a verdade é esta. Nós somos vítimas, de alguma maneira, digamos, deste conflito de tensões que existe na sociedade, porque os partidos, de alguma maneira, condicionam a opção das pessoas, porque as pessoas, como são do partido, acabam por se enfileirar, posicionando-se a favor ou contra, consoante o partido manda. E, portanto, felizmente, como na minha cabeça não manda nenhum partido, aquilo que eu me propus desde o princípio foi verificar as circunstâncias em que as coisas iam acontecer e perceber qual é, do ponto de vista geopolítico, qual é a relação existente entre a cidade de Amarante, a população que a habita, o território e a barragem, e ver qual é a compensação ou a descompensação que isso vai trazer nesta conjugação de fatores. E visto isto, o problema que aqui se coloca é exatamente a Amarante, a população e as pessoas ficarem à mercê de qualquer problema que possa existir a montante numa barragem que se venha a construir no Tâmega. Já voltamos assim, Manuel. João Sardoeira, este tema da barragem é mais que apaixonante. Ora bem, eu não sou tão radical como o Emanuel. Compreendo o que ele sente e aquilo que ele diz. Ninguém gosta de viver com uma barragem a 8 km. Mas os problemas para Amarante, tanto se põe se a barragem estiver a 8, como a 20, como a 30, como a 40. Podem-se salvar mais 5% das pessoas, ou menos 5%, o resto desaparece tudo. Neste aspecto, eu também não queria entrar noutras concepções de natureza geofísica, porque nós hoje, claro, que temos muito mais noção do que são os movimentos tectónicos e os movimentos da crosta terrestre do que tínhamos há 20 anos atrás. Medem-se muito melhor. Eu não estou a falar sobre a barragem. Medem-se muito melhor, calculam-se muito melhor, portanto, a informação hoje é muito maior. Há sismógrafos por todo o lado. Eu lembro-me, quando eu estudei na Faculdade de Engenharia, no Norte só havia na Serra do Pilar. Portanto, agora há por todo lado, não é cá em Portugal, estamos a falar em todo o mundo. Há colocados no mar, há colocados no fundo, na superfície, há por todo lado. Portanto, é muito mais fácil nós percebermos que isto está tudo a mexer. Pronto. Sobre a barragem agora, eu fui à comunicação social perceber o que é que se passava. E encontrei uma notícia de uma coisa que diz assim. E eu passo a ler. Amarante respira de alívio com o adiamento da barragem de Fridão. Numa coisa chamada maisnorte.pt, 8 de abril de 2014. E depois fui à entidade reguladora e o relatório da entidade reguladora também diz que quando muito em 2022. Início de funcionamento. Não, a reavaliação. Porquê? Era a primeira versão de antes do final do ano. Porquê? Isto também é um relatório de abril de 2014. Agora, se o Sr. Presidente da Câmara foi... E depois procurei também informar-me de junto dos concessionários e junto dos... O que é que se passou? Eu entendo que o país, pois, ou bem ou mal, não interessa, concessionou a privados a produção de energia elétrica. E esses privados apareceram dois, a EDP e a Endesa. E a Iberdrola. E a Iberdrola, a Iberdrola, desculpa, a concorrer. E a EDP ganhou umas barragens, a Iberdrola ganhou outra. E pagou royalties ao governo português. Desde que pagou royalties e que tem a licença, o problema não é do governo português. O problema é com a EDP e com a Iberdrola. Neste caso é da EDP. O problema é com a EDP. O seu secretário de Estado, a quem os presidentes da Câmara foram falar, o que pode é meter uma cunha à EDP a dizer construa. Que eu não me admira nada que faça. Porque o seu secretário de Estado não tem nada.
A única coisa que o Governo, parece-me a mim, poderia fazer, e agora falta ler os contratos todos, era dizer assim: bem, os senhores prometeram fazer uma barragem. Agora dizem que não a fazem porque a eletricidade está baixa, porque diminuíram a rentabilidade e essa coisa toda. Então vão pagar uma multa. Ou vão perder a concessão, ou eu vou dar a outros para construir. Isto era uma coisa que o Governo podia fazer. Mas não faz. Não faz por duas razões. Porque também não há mais ninguém que faça. E quem manda no Governo é a EDP. Não é o Governo que manda na EDP. É a EDP que manda no Governo. Isto não é... Desculpe, isto não é preciso estar aqui com meias voltas para dizer isto. Essa que é a verdade. No dia em que a EDP entender fazer a barragem, fala. Contra os amarantinos, contra tudo, contra o governo, não tem problema nenhum. Fala. Agora aqui parece-me, o Emanuel falou aqui numa coisa, que é, se há o adiamento, e interessa muito aos presidentes de Câmara meter os royalties que iam receber pela construção da barragem nos orçamentos das câmaras. Então só aqui eram 6 milhões. Ouça, sem pestanejar. Aconteça o que acontecer, eram 6 milhões que entravam no orçamento da Câmara. Suponho que a Câmara de Sobreiro até já recebeu uma parte, ou tentou receber uma parte do que ia receber, ou não sei o quê, ou já mandou a fatura. Ou já gastou por conta. Ou já gastou por conta, ou coisa parecida. Portanto, isto interessa. E como estamos em período eleitoral, há que dizer que agora nós vamos crescer à custa disto. Mas o que eu estou... Aqui há outra coisa, que é com este adiamento, eu não sei, e era bom que isto fosse público, porque o negócio entre a EDP e a Câmara de Amarante foi feito pelo Dr. Armindo Abreu no tempo do Partido Socialista. Será que esse documento não pode ser público? Há algum documento assinado? Quanto é que a EDP paga à Câmara de Amarante? Como? É porque 6 milhões em 2011 não são a mesma coisa que 6 milhões em 2022 ou 20. Alguém negocia isto? Pagam com juros? Ou não pagam? Há a hipótese, que diz o Emanuel, de prever e de fazer mais coisas para conseguir mais benefícios ou para conseguir até a não construção da barragem? Mas quer dizer, mas nós fomos esmolar ao Presidente, ao Secretário de Estado, meta a cunha para eles fazerem a barragem? Eu parece-me que foi isso que aconteceu. O relatório da ERSE, que é a entidade reguladora, diz aqui, é um relatório de abril de 2014. Mas isso não aconteceu por parte da Câmara de Amarante. Eu não sei se não aconteceu, esteve lá. Pelo menos esteve lá. Tanto quanto sei, não aconteceu. Eu não sei se aconteceu. Maurício, tenha paciência. Tanto quanto sei, não aconteceu por parte da Câmara de Amarante. A Câmara de Amarante é defensora. A Câmara de Amarante é contra a construção da barragem. Se é contra a construção da barragem, não pode ir lá. Ou tem de ir lá bater os pés. Compreendo, sendo contra, porque é que diz? Eu quero saber porque é para incluir a barragem no PDM. Porque se é contra a barragem, se é contra, porque tem que de a Câmara de Amarante tem de dizer se põe à mercê... Emanuel, por uma isto é razão inacreditável. simples. Isto, inacreditável. O que se costuma dizer é que isso não produz efeito. Não adianta estar a Produz. contratar técnicos. Calma. Não adianta estar a contratar técnicos para fazer trabalho quando ele depois não produz efeito que não aprovam. Acho que Moura, porquê que o PDM para porque não sabe onde está a barragem? Maurício, porquê é que não há de ser a EDP a pagar o PDM? O PDM se ele não se executar? Já estamos a ter contrapartidas da Câmara, se queremos é que ela... Mas você sabe as contrapartidas que a Câmara tem? Foram negociadas? Eu não sei. Então não pode falar assim, porque a Câmara pode negociar. Se eu fosse Presidente de Câmara... Há um erro. Podes crer uma coisa, se eu fosse Presidente de Câmara, o PDM ia ser feito sem que a barragem fosse contabilizada. Mas não... Isso era mas, Manuel, tu fazes o PDM... Eu administraria o meu território, pelo qual me comprometi, pelo qual fui eleito. O PDM tem que ser publicado, tem que ser ratificado. Que o chumbassem a seguir. A presença do Conselho de Ministros que o chumbasse a seguir. É isso que eu estou a dizer. Mas eu depois explicava ao povo porque é que ele foi chumbado. E mereceu da vossa parte uma reação que é incompreensível. Isso é coerência. Incompreensível. O que eu estou a dizer é que não adianta estar a ter custos com técnicos, a fazer trabalhos para meter na gaveta. Não é. Eu estou errado. Desculpe, isso é mercearice. Desculpe o que eu lhe digo claramente. Isso é mercearice. Eu negocio com a EDP o plano para lá. E digo... Mas eu discordo dessa medida. Porquê? Eu vou dizer porquê. Porque a partir do momento... Vou dar uma coisa. Se é um dado adquirido... O que é? Como você o expôs aqui, e meu entender bem, porque já é política nacional. Foi o Estado que já
concessionou à EDP. Sim. Portanto, já Amarante pode conflituar com Amarante, com os interesses de Amarante, quer para bem para mal. Sim. Mas Amarante já não, de acordo com o seu raciocínio, que eu não discordo, Amarante já não vai ter força para impedir a construção da barragem se a EDP assim o entender. Uma coisa é a construção da barragem, outra coisa são as contrapartidas. Eu sei o que estou a dizer, eu sei disso. Uma coisa é a barragem, outra coisa são as contrapartidas. E nas contrapartidas podem estar metidas muitas coisas. Eu sei o que estou a dizer. Mas, eu sei, mas o município podia impedir. Pelo menos tentar. Eu fico. Pelo menos tentar. A minha dúvida é como é que consigo, como é que eu avalio a reação de vocês. Isto é uma coisa que a mim mete uma confusão, não é? Não mete a confusão. Porque foi o momento em que o debate se agitou. Foi nesse momento. Em que momento? Não, quando falámos sobre a EDP, sobre a barragem. Porque eu acho. Porque é inacreditável a posição da Câmara de Amarante. Eu acho sobre também. Isto é inacreditável. Eu acho que a Câmara de Amarante. Não é a questão da EDP. A EDP andou a defender interesses. Até porque a Câmara de Amarante há outra coisa interessante. Maurício. Sabem uma coisa? Vocês comungam de um princípio que há bocado aqui reprovamos. É que as pessoas avaliam, mas não participam. Não, mas eu participo. Isso não pode ser acusado a mim. Os que não participam não pode ser acusado a mim. Olha uma coisa, nós temos que falar ao nível dos conceitos, dos princípios. Eu não estou a dizer que és tu ou Sadoeira. Sabes uma coisa? Porque eu manifestei-me por escrito, com comunicados assinados por mim, contra a barragem. Mas não estás em causa. Não és tu que estás em causa. Mas você não é Câmara. Eu também não admito. Mas não és tu que estás em causa. Não admito que, de alguma forma, procurem fazer interpretações de coisas que eu não disse. Ou seja, eu não tenho aqui nenhum sentimento de simpatia por aqueles que defendem a barragem, mas compreendo. E estou convencido que se fizéssemos um inquérito junto dos que são mais afetados, territorialmente mais afetados. Eles querem a barragem. Querem a barragem. Pois querem. Mas isso não tem nada a ver com isso. Sabes porquê, amor? Mas tu sabes porquê. Mas eu gostava de concluir ainda. É que eles estão mal informados sobre o que é as barragens e sobre as consequências dela. Eu no mínimo admito que quando levar uma canelada, que o amigo que me dá a canelada também me chega um bocado de bálsamo. Não. Ajudar à canelada. Agora, pelo menos deixem-me chegar a mim o bálsamo. Quer dizer, agora, se deixar chegar o bálsamo, não dá certo. O que eu estou a ver uma coisa. Isto de procurar direcionar o problema que estamos a viver, ou podemos vir a viver, para a Câmara, ou só para a Câmara, ou para esta Câmara, é um erro. Não. É um erro. Porque o Dr. Zé Luís Gaspar, tanto quanto eu sei, já manifestou mais de que uma vez posição desfavorável à construção da barragem. Agora falta-lhe fazer uma coisa. Que é tornar as palavras consequentes. Isso é muito importante num político. Mas eu estou convencido que tu e eu e eles nos pendurássemos na Ponte de São Gonçalo, aqui em Martírio. Mas eu não me penduro. Na barragem. Os três eram bons, era um espetáculo. Os três eram um espetáculo. Sabe porque é que eu disse os três? Amor, eu quero lembrar que o engenheiro da EDP faria a sua própria casa no sopé da própria barragem. Mas tão crente que é da segurança. Mas era a casa de férias e era para os passarinhos, não era para vir cá viver. Mas, Maurício, deixa-me saber uma coisa. Deixa-me alguns floreados, só para dizer o seguinte. Ora bem, o que está a dizer o Sardoeira, e que eu não discordo, é agora como é que vamos negociar as contrapartidas. Não, eu não digo isso. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, porque o Márcio. Quem negociou, há contrapartidas negociadas. Suponho que há, eu não posso porque eu nunca vi nada. Suponho que há contrapartidas negociadas e que a contrapartida seria no valor de 6 milhões de euros. Suponho que é isto. Não interessa o valor. Há contrapartidas que foram negociadas pela Câmara do Partido Socialista com a EDP. Sim. O partido, o Dr. José Luís Gaspar e o seu partido sempre se opuseram, que eu saiba, à construção da barragem. Ainda que não de uma forma clara, mas sempre se opuseram a... É por escrito, portanto, está escrito. Agora deixe-me a mim chegar o bálsamo. Sim. Por uma forma clara. Sendo aquilo negociado pela EDP
e pela Câmara do Partido Socialista, será que esse documento do Dr. Gaspar não poderá tornar esse documento público? E mais, Maurício, nem tem que se falar, sentir vinculado a ele. Eu não estou a perguntar assim, Okay. eu estou a fazer uma pergunta. Eu pessoalmente não Será que esse documento não pode ser público? Será que esse documento não pode ser renegociado? Será que esse documento não pode ser mostrado e servir para alavancar um movimento amarantino contra ou a favor, ou mais isto ou mais aquilo da Amarante? O que eu acho, volto-lhe a dizer aquilo que lhe disse há bocado, não estou em condições eu de acho que os políticos estão a viver para dentro e a viver para eles, não estão a viver para as pessoas, porque não se importam. Porque eu, se fosse, mas desculpe, se eu tivesse alguma responsabilidade nisso, eu mostrava o que está escrito entre a Câmara da Amarante e a EDP. Se é que está. Mas diga uma coisa, porquê é que razão se reclamamos isso agora e não reclamamos quando foi assinado? Não. Nós não reclamamos. Mas não é quando eu não foi sei assinado. se pode ou não pode, provavelmente. Nós estávamos... Provavelmente Você deve-se lembrar. Altura. Você deve-se lembrar. Não é nós, eu e o Manuel e Sardoeira. As pessoas, o povo. Mas que é que isso não foi reclamou negociado, antes? mas isso foi negociado, tanto quanto eu sei. Se é que foi já- negociado. se é que há acordo. Se é que há Falta acordo. saber, Se é, falta saber. falta saber. Oh. Se é, mas então era bom que o Presidente da Câmara dissesse, olha, não há. Ou há e diz isto. Pois. Eu acho que isto que é o normal em democracia. sim. Não há acordo. Olha, nós chegámos aqui, vasculhámos os papéis e dissemos não há acordo. Afinal é 31 de boca. Pois. Opá, pronto, Sim. muito bem, pode ser. Ele não é responsável nisto em nada. O atual Mas eu também Presidente da não estou a Câmara. achar. Agora, Que o as que eu pessoas acho é tenham assim, responsabilidade. olha, há o documento, e o documento está aqui, é público. Sim. Então vamos ver se o negociamos melhor Eu e se acho. conseguimos algumas coisas. Eu não estou a dizer que... Eu não acredito que a barragem vai ser construída tão cedo. Sim. Porque o consumo de eletricidade é cada vez menor, o petróleo é cada vez mais, o preço baixa, não aumenta naquilo. Portanto, eu não estou convencido. E hoje há outras maneiras de produzir eletricidade. E não se faz barragens, E não se para faz produzir- barragens para produzir meia eletricidade. dúzia de... É por causa das pronto. rendas. É por pelas causa das rendas. Isto era um problema de rendas Esse é o que problema. desapareceram. É o problema. A própria Comunidade Europeia, a própria Troika, veio pôr fim às rendas. Porque senão isto era uma A nada. barragem do Torrão está a maior parte do tempo parada. Não, mas porque- parada. portanto, Não é tem o rio Tâmega na Foz, Mas, não ó, tem ó, caudal para pôr os dois geradores, os dois Ó, grupos Maurício, em funcionamento. quando a Troika entra... Isto é inacreditável. Maurício, Mas a ó, EDP dá-lhe vantagem ter construído a barragem, ter feito a despesa, ter estragado o rio, porque vai conseguir enquanto as rendas funcionaram, rendas que são autênticos balúrdios. Enquanto É as rendas inacreditável. funcionaram, Isto é- aquilo deu isto é uma Troika agora inacreditável. mandou baixar. Ouça, nós vivemos num tempo de vacas gordas em que isto dava para tudo. Agora não dá. Agora é preciso E pensar. também não dava, porque agora estamos a pagar. Não dava porque o agora exagero. estamos a pagar, O mas houve exagero. esses exageros. Agora é preciso perceber muito bem. Está aqui está aqui o consumo de eletricidade. Baixou 20%. E nós estamos atualmente a entregar energia à Espanha que não consumimos, que produzimos e não consumimos. Pronto, isso é Ouça, ótimo. Isso é portanto, ótimo. Se já exportamos eu- energia. Não é exportar, exportamos, não é exportar. é dar de É borla. entregar. É entregar. É meter na rede. É meter na rede. Excedência. É inacreditável. É pela contrapartida da água, Pronto. que vem de lá. Agora, Certamente. eu Os rios vêm de lá de acho que Espanha. ninguém gosta de viver com uma barragem a 8 km, nem a 20, É nem a evidente, 30, nem é a 50. evidente. Porque de facto há muitos desastres. evidente. Há mais segurança hoje que havia, muito mais. Sim, sim, sim. Não posso comparar a segurança de uma barragem construída aqui, de uma barragem construída na China, como diz o Emanuel, nos tempos em que foi, mas são- nos métodos em E que próximo foi. do Tibete. E próximo do Sim. Tibete. Não, mas Mas são Tibete os até mesmos. intencional, é São ver os se não mesmos. todo. Mas é que Os agora. acionistas são os mesmos. Mas é que são os mesmos. São os Three-Gord Corporation que ficaram Mas com a eles lá EDP. são únicos. Compraram a par Eles lá pública. são A participação do Estado na EDP está dos Mas chineses. o diretor técnico da obra é português. Eu não sei se é, se não Vamos é. acabar por descobrir que há por aqui uma conspiração. Não, e mais acima de tudo, é que as pessoas não estão a contar com uma coisa. É que a água do Tâmega vai ficar Agora, inimpraticável. o que eu acho é que Vai ficar impraticável. O que eu acho é que e isto é que é a grande realidade. A necessidade da Câmara de Amarante ter de ir buscar água fora e de fazer concessão às águas do Ave e por aí fora, e à água do Douro e Paiva, isso tem a ver com
Você é do a tempo. degradação da qualidade da Tem a água. ver, mas é com outros negócios. Você é do Degradação- tempo. Isto tem a ver com outros Degradação de negócios. qualidade da meu água. Tem a caro ver com outros amigo, você negócios. não se É, lembra mas a do degradação de negócio qualidade da água. da cedência de cotas da Amarante, do Rio Olo, da barragem do Rio Olo? Não é do seu tempo na Câmara? É, E lembra-se o negócio que era, que não foi avante. que não foi avante. Sim, sim. Portanto, isto, ouça, Porque depois pensavam era contratar isso ou Não é? contratualizar isso com Bem, outras entidades. enfim, sim, sim. Aliás, já o Plano Nacional de Barragens, que foi uma autêntica patranha nacional, foi dado como um programa nacional e nem sequer foi aprovado em Conselho de Ministros, nem sequer foi publicado, nem sequer foi Mas publicado. recordamos todos em que ocasião foi aprovado o Plano Nacional de Barragens. Mas não foi aprovado pelo Estamos- Governo, nem foi aprovado pela Assembleia da República. Não, para nem a Assembleia foi da República, não, mas pelo Governo foi. Nem pelo Governo, não há publicação. Tu vais ao Diário da República Isso e está não... lá em alguma e não, gaveta, não, não. ai, sim, isso está bem. Então acordam, fazem o plano, Isso- concessionam, abrem concurso Exatamente. Quem abriu o concurso foi o Governo, A sabemos. grande patranha nacional das barragens. Sabemos. Ora bem, se não se importam, vamos fechar por aqui este tema, porque certamente daqui a algum tempo iremos voltar a ele. Eu vou lançar um novo tema muito curtinho para nós finalizarmos esta segunda parte, que é a Orquestra do Norte. A Orquestra do Norte tem assumidamente cerca de 400 mil euros de passivo. O maestro disse-nos que está controlado, que a culpa é do Governo porque não cumpriu aquilo que prometeu. Mas qual governo? O Governo do Partido Socialista, o anterior, o Secretário de Estado. Posso começar por si, Moura. O que é que tem a dizer acerca disto? Eu avalio isto de duas formas. Primeiro, é inacreditável como é que uma associação desta, sem fins lucrativos, chega a um déficit de 400 mil euros, não é? Sem receitas, com receitas próprias muito condicionadas. Enfim, acho isso lamentável. Primeiro, que não se tenha... Enfim, estou convencido que isto já são déficits acumulados, não é? Acho eu. Portanto, são déficits acumulados. Não conheço as contas, não sou associado. Enfim, sei que as câmaras é que são associadas, não é? E outras entidades, também há entidades, outros organismos que são associados. Sei que... Mas deves conhecer as contas. Pelo menos devem ir à Assembleia Municipal. Calculo, porque se tem com participação da Câmara... Mas eu já a uma altura recordo-me ter reclamado, não só dessa associação, mas de outras, de todas as envolvências... As outras são sociedades anónimas. De todas as envolvências. Sim, são sociedades anónimas e agora até de... Agora esta é e até ao portador. E não sendo a Câmara um acionista de referência, portanto tem aqui uma menor relevância até. Menor relevância, não é? Portanto, antigamente eram ações nominativas, unidades de ação, portanto, eram ações nominativas e agora são ações ao portador. Sim, não, isso é antigo, eu sempre reclamei que a Assembleia Municipal devia ter conhecimento. Evidente, devia ter conhecimento das contas, dos planos e das contas das instituições em que a Câmara seja participada. Portanto, isso sempre achei que obrigatório. Parecia-me mais do que razoável, parecia-me até uma reclamação legítima e legítima. Mas eu lamento isso, de facto. Lamento porque em épocas de muita abundância, mais pancada para aqui, para lá, igualmente, hoje ou amanhã... Igualmente. Não, me refiro aos 400 mil euros, refiro-me ao déficit. Isso, o princípio é geral, o princípio concordo com ela, isso não há dúvidas. Mas lamento de facto como é que esta instituição chegou a um déficit tão elevado. Depois, acho que a Orquestra do Norte já ganhou aqui um nome, diria eu, credibilizado com base na qualidade da orquestra. O modelo societário, o modelo de gestão, isso pode ser pensado a todo momento, não é? Se de facto o que temos não consegue ter orçamentos equilibrados, tem déficits acumulados, tem que se ver porquê,
E estou certo que os principais responsáveis, acredito que até agora o Presidente seja o Presidente da Câmara de Amarante, se não estou em erro, nos próprios estatutos era isso que estava. Exatamente. Tenho uma ideia disso. É o Presidente... Recordo-me quando discutimos isso numa altura na Câmara. Sede em Amarante. Sim, a sede, podia ter sido noutro sítio, e o Presidente da Câmara, mas acho que... acho que isso era um compromisso. Era compromisso. Não, é mesmo a Câmara de Amarante, Presidente da Associação Norte Cultural. Ok, portanto, é a Câmara, não é o Armindo ou não é o José Luís Gaspar, não, é quem é, claro. quem é ganha, o Presidente da Câmara. Exatamente. Acaba por ser por inerência ao Presidente. Bom, portanto, significa que há aqui uma responsabilidade que o Presidente da Câmara também tem que avaliar, obviamente. Tem que avaliar, mas eu acredito que... Pelo qual é responsável. Sim, passa a ser responsável, de facto, não é? A partir do momento em que passa a ser Presidente, passa a ser responsável. E eu acredito, sinceramente, que ele deve estar preocupado com isso e que encontrará, ou procurará encontrar, com os vários parceiros, ainda que, tanto quanto eu sei, no passado, os parceiros eram mais de nome como de facto, não é? Não eram contribuintes materiais. E continuam a ser. Continuam a ser. Portanto, a Amarante tinha aqui um encargo... para além do normal que tinha assumido quando constituíram a associação, mas este de facto tem que ser avaliado e, na medida do possível, eu lamento se não conseguirem manter a Associação e a Orquestra do Norte, lamento, de facto. Emanuel, mas não havendo dinheiro, enfim, não havendo dinheirinho não há palhacinho, não havendo dinheiro não há música. O maestro da Orquestra do Norte disse-nos que está muito controlado esse passivo e que a culpa realmente é do Governo que não cumpriu aquilo que estipulou. É uma mais-valia a Orquestra do Norte para Amarante. Evidentemente, quer dizer, é preciso perceber a importância e a relevância que tem uma orquestra, ainda por cima com sede nesta cidade, de onde foi tudo retirado, não é? E, portanto, todos os serviços que existiam, públicos, foram retirados. Amarante tem sido altamente penalizado ao longo destes últimos anos, não é? E sobretudo, ao longo dos últimos 20 anos, em que saíram daqui serviços que tinham raízes locais e que prestavam, digamos, um serviço importantíssimo à população, e, portanto, às populações. A Orquestra do Norte, de alguma maneira, é uma conquista, como é evidente, mas é uma conquista também de responsabilidades acrescidas, como é natural, porque é um serviço com, digamos, com executantes que são profissionais e são altamente qualificados, e são profissionais raros, como é evidente, e como serviço raro, digamos, a própria orquestra acaba por ser um serviço caro também, como é natural. Eu não estou por dentro, digamos, da gestão, mas faz-se relativamente facilmente esta avaliação. Eu posso dar uma ajuda. O Governo exigiu que a maior parte dos profissionais tivessem um vínculo com a própria orquestra, foi feito isso, só que depois o Governo não participou com a sua parte. Agora, há uma questão que eu acho que é muito importante, e a responsabilidade do Presidente da Câmara de Amarante tem que ser assumida neste considerando, e neste dossiê, mais do que em qualquer outro, é que, sendo Presidente por inerência, não é, tem por obrigação de fazer com que o Governo cumpra aquilo com que se comprometeu. E, portanto, independentemente de ter sido o Governo anterior ou o Governo subsequente, não importa, é o Governo do país, e se comprometeu, criou expectativas, não impediu que, digamos, a orquestra funcionasse, que existisse, colaborou, contribuiu, e, portanto, e do meu ponto de vista, acho que num período de tempo em que está-se a ratear tudo, está-se a rapar tudo quanto é, digamos, bordas e codeços, a verdade é que este é um serviço que prestigia Amarante, prestigia a região e prestigia o Norte. Acho que é muito importante manter e preservar e fazer tudo para que a orquestra
continuo. Agora, também penso que como o Moura falou e abriu aí uma porta, de que há que pensar o modelo. Provavelmente há aqui outras possibilidades em volta da orquestra que não estão exploradas, que podem eventualmente contribuir para dar sustentabilidade. Ou então retirar de novo os contratos aos músicos, porque é uma forma de onerar e muito a própria orquestra. Bom, de facto, obviamente é um compromisso, enfim, se de alguma forma se exige aos músicos, não é? Aos seus trabalhadores, ao fim e ao cabo, a exclusividade, enfim, tem que se ter condições materiais para suportar esses custos, não é tem que haver responsabilidade, se exige por isso, a responsabilidade. Certo, a responsabilidade, mas por isso é que se exige aqui uma dinâmica de organização e de ação e de gestão diferente daquela que tem estado até hoje. Mais responsabilidades, tem que haver mais trabalho, mais receita. E que não tem que necessariamente ser uma receita direta. Não tem necessariamente ser uma receita direta. Vamos aproveitar agora para ouvir a opinião de João Sardoeira, que já teve a possibilidade de ler ali o artigo que está inserido no Fortão. Eu não tenho, ouça, vamos lá ver, eu sobre esta coisa há duas... A cultura não é entendida pelo governo ou pelos governos como sendo um bem primordial ou um bem transacionável, ou que se possa transacionar. E, portanto, os governos prometem, e quando chegam à cultura prometem mundos e fundos e depois não dão. O que é certo é que também as organizações se habituaram a viver à sombra dos subsídios. Passaram a ser subsídio-dependentes. E não podem ser subsídio-dependentes. Apesar do governo ter elas próprias têm de se autofinanciar. E normalmente autofinanciam-se como? Arranjando os patrocinadores. E que eu saiba, vamos lá ver, a Orquestra do Norte tinha patrocinadores, Motegil, não sei quê, uma série de patrocinadores. Fundação EDP, tinha todas essas coisas. Perdeu-os. É mau trabalho da própria fundação, da própria orquestra. Porquê é que os perdeu? Porquê é que os deixou ir? Não os soube trabalhar? Mas isso... Agora, eu não concordo, quem lhe prometeu o subsídio foi o Viegas. Prometeu-lhe 900 mil e agora só lhe dá 700 mil. Bem, estamos aqui, é 10% menos. Ouça, não é cortar os subsídios. Agora, o que eu acho é que as atividades culturais têm de se autofinanciar por elas próprias. Não podem ser subsídio-dependentes, como as associações, como tudo isso. Nada disso pode ser subsídio-dependente, porque senão não há dinheiro que chegue. Eu tenho um grande amigo meu, que é o presidente do Conselho Executivo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, e tem os mesmos problemas, e foi à procura de subsídios, e resolveu o problema. E a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Ouça, o que é preciso... Temos de meter os pés ao caminho, não é dizer mal, não é ficar aqui sentado a dizer se a Câmara não me der isto para, se o Governo não me der isto para. Isto não pode ser. A Orquestra do Norte, que tem uma valia, tem 22 anos que eu li agora, tem uma valia para ir à procura e tem de vender programa. E tem de fazer um programa que venda, não é aquilo que a orquestra, porque aqui põe-se, às tantas, o diretor da orquestra diz: Amarante não tem sala de espetáculos. Não tem, e ainda bem, porque senão era um encargo muito maior. Mas eu vi a Filarmónica de Berlim tocar numa tenda, ao ar livre. Dá um concerto anual numa tenda, num jardim ao ar livre. Porquê é que aqui não pode dar ao ar livre? Claro que nem todo o ano nós podemos fazer isto. Ouça, mas agora, a orquestra tem de estar sediada em Amarante. Então já assistia um concerto da Orquestra do Norte ao ar livre. Pronto, mas eu estou a dizer... Sim. Eu estou a dizer... Não, faz sentido o que está a dizer, faz sentido. Amor, tem dado muitos. Tem dado muitos, pronto. Portanto, não faz, porque se houvesse aqui uma sala de concertos, para dar 5 ou 6 concertos por ano, a Casa da Música é deficitária. A Casa da Música, vem hoje um artigo no jornal, se o Governo não entrar, fecha. Porque isto não pode viver tudo com milhões que vêm do Governo. E esses milhões que vêm do Governo para estas coisas são retirados a todos nós. E depois são retirados às pensões das pessoas que precisam delas e dos cuidados médicos das pessoas que precisam e do apoio da velhice e dos primeiros anos que as pessoas precisam. Agora, eu tenho é de reinventar as coisas. Eu conheço orquestras pequeninas no sul de França, que são, e festivais,
que são altamente rentáveis, mas altamente rentáveis. E não tem, e se calhar os músicos também são profissionais, e não tem, agora, é preciso, a Câmara tem de fazer um esforço para isto, claro que tem de resolver problemas. Eu lembro-me que nós fomos lá acima ao auditório da Casa das Artes e o Presidente da Câmara nos disse que aquilo que ia fazer uma coisa para a orquestra ensaiar e que aquilo era para a orquestra tocar. Agora, se não tem condições, ou seja, é um mau investimento que a Câmara fez. Agora, ou seja, nós fazemos as coisas sem pensar. Nós empurramos as coisas sempre com a barriga. Não dá. Isto é preciso pôr os pés assentes na terra e ver de uma vez por todas o que é que tem Amarante. Porque a cultura é um bem... Eu só queria terminar com isto, porque eu acho esta notícia engraçada. Como você sabe, a indústria automóvel dos Estados Unidos era a cidade de Detroit. E a cidade de Detroit faliu a Câmara, porque o governo americano não é como o nosso. Faliu. A Câmara faliu. E então, uma das maneiras de reabilitar agora grandes zonas e da Câmara se sustentar foi vender parte do espólio e do acervo do Instituto de Arte de Detroit, que rendeu não sei quantos mil milhões de dólares. Isto é a cidade de Detroit. Isto dá-nos uma imagem do que a cultura pode valer no futuro. Mas eu também percebo, para políticos incultos, e para que é complicado funcionar desta maneira. Só fazer uma coisinha. Sim, Moura. Você perguntou, a sua pergunta é muito objetiva e, de facto, o governo socialista, o Estado de Estado anterior, falhou. Não, mas quem prometeu foi Viegas. Tá? Agora recuperar, não é? Não, o Viegas prometeu-lhe 900 mil, Não, depois mas do disse outro, 800 e depois não, 700. mas não é isso, é que do outro não veio. Este admite dar, o outro não veio. Não, é? diz aqui na entrevista, Sim. que diante de mim o Dr. Armindo prometeu dar 900 mil euros, depois disse que só dava 800 e só deu 700. Diz aqui. Exatamente. O Ministério da Cultura obrigou-nos a Exatamente. fazer contrato tal. E houve um comprometimento de Francisco José Viegas, secretário de fazer chegar aqui à Associação Cultural 900 mil euros. E, evidentemente, baixou para 800 e depois para 700 e fez-lo na frente do Sr. Dr. Armindo Abreu e na minha frente. E ainda não veio nenhum. Peço nós fosse. Isso não sei, isso agora não sei, se não veio. Bom, mas a questão do seu Estado de Estado do Partido Socialista, Sim, também um outro qualquer não é muito para relevante. fechar, Não é muito para relevante. Como muito relevante, como disse o Manuel. O que eu só queria reforçar só queria reforçar esta ideia. É um político no seu lugar. Sim, só queria reforçar esta ideia. É que habitualmente Amarante fica tendencialmente Vazia. não digo isso, não é omissão, mas fica indiferente aos muitos cortes a que tem estado submetido no passado. Ou seja, Amarante tem dado mais ao país do que dele tem recebido. E é chegado o momento de reclamar aquilo que nos parece justo. Meus amigos, muito obrigado a todos. Foi então o lado B da política relativamente ao mês de abril de 2014. Iniciámos aqui o programa com um sol maravilhoso e acabamos aqui já de noite com a lua a brilhar. Obrigado ao Emanuel Queiroz, ao João Sardoeira e ao Moura e Silva. Marcamos encontro então para o próximo mês, em maio. Muito obrigado.